E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Márcio Minervino, do time Icon. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o sistema que eu já tenho voado aí há um ano e que eu acho ele super interessante, muito eficiente. O pessoal pediu e eu vou fazer hoje uma explanação sobre o que é o Icon para mim, o que eu achei ele dentro de um ano e o que eu ouvi de comentários de novos clientes, e depois fazer um vídeo no computador demonstrando como faz a configuração dele, tá ok? Então vamos lá. Sobre o Icon. É uma unidade simples, uma única unidade, sem sensor externo, tá? Tem um sistema anti-vibração, ele funciona perfeitamente em elétrico e em nitro. Tem governador embutido, tá? Então funciona em elétrico, funciona em nitro com governador. O governador dele tem bailout, que é uma função nova, interessante. Nem todos os governadores têm, tá? Tem outras funções avançadas, como o sistema de spool-up e tal. Na hora que a gente for configurar via PC, eu vou dar uma breve demonstração para vocês sobre as funções do governador. Tem a opção de módulo Bluetooth, tá? Você conecta um módulozinho Bluetooth, não custa mais do que $20. Baixa o aplicativo na Play Store e você pode configurar ele todo via celular ou tablet. Bem interessante, né? Vamos lá. Funções do Icon que tem chamado a atenção. O Icon é um sistema que tanto para tanto para iniciantes quanto para pilotos avançados, ele faz a diferença. Por quê? Funções do Icon que fazem a diferença. Ele tem uma função nova que eu acho interessante, até então eu nunca tinha visto, que é o Setup Selection. Em uma única chave você pode alterar o seu modo de voo para 3 tipos de modo de voo diferentes. Exemplo, aquele piloto que quiser fazer um voo 3D e um voo escala no mesmo dia, que quiser uma configuração mais dócil, uma configuração mais agressiva, basta bater a chave, o helicóptero vai alterar esse modo de voo, tá? É muito simples fazer a configuração disso, e todas as configurações do seu helicóptero, todas as configurações daquela seleção, daquele modo de voo, são possíveis de ser alteradas, exponenciais, ganhos, agilidade, enfim, todas elas. Outra função importante que tem chamado a atenção, principalmente da galera que está tentando fazer manobras agora, é a self-level, a auto-level, como o pessoal chama. Bem simples, você está voando com o seu helicóptero, fazendo qualquer acrobacia, não importa ela qual seja, tic-tac, piroflip, já tentei todas e todas ali funcionam muito bem. Você está voando e tal, errou a manobra. Você errou a manobra, não precisa se preocupar, o seu helicóptero não vai cair mais. Você bate a chave e o seu helicóptero, em qualquer posição que estiver, se o helicóptero é assim, 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 de dorso, o seu helicóptero vai fazer um cálculo e na mesma hora ele vai desvirar seu helicóptero e manter ele nivelado. Tá ok? Manter nivelado, você coloca o stick para cima, somente isso. Você bate a chave, coloca o stick para cima, seu helicóptero vai estar nivelado e você simplesmente só precisa desbater a chave e continuar seu voo tranquilo. Errou de novo? Bate a chave de novo, seu helicóptero vai ser corrigido, você desbate a chave e vai voar. Então, é uma segurança a mais para aqueles pilotos que estão inseguros no seu voo. Já vi muito piloto inseguro com um outro sistema Faberless, colocou o Icon, viu que funcionava a função do auto level, e o voo dele hoje, em 2, 3 meses, teve uma evolução excepcional. Aquele que só fazia um over já está fazendo dorso, flip e por aí vai. Eu espero que aqueles que estão iniciando consigam evoluir bem mais. Para finalizar a parte do 3D do Icon, eu achei impressionante. A verdade é essa. Já voei várias unidades Faberless e o Icon tem um diferencial enorme. Ele, com pouquíssima configuração, ele já lhe dá uma consistência tanto de cíclico quanto de cauda. É muito simples de configurar e chega a ser, não sei, assustador, muito incrível, porque é muito fácil. Você faz a configuração básica,
bota para voar, o helicóptero já está todo travado. O helicóptero está perfeitamente pronto para você fazer um voo, tá? E aqueles que têm uma exigência maior, querem um nível além, um voo 3D hard, não basta mais do que 3, 4 voos e seu helicóptero já está pronto, tá ok? Para finalizar, o Icon é um sistema que não precisa de muitas regalias, tá? Ele é um sistema muito bem, vamos dizer assim, volátil. Ele já entrou em vários setups diferentes, já configurei em 450, em 550, 600, 700, tanto nitro quanto elétrico. Eu já presenciei e em todos ele funcionou perfeitamente, tá? Para quem tiver curiosidade de saber, o meu circuito é muito simples. Estou usando um helicóptero da Line, sem nenhuma modificação, tirando o Icon e as pás da Halo, tá? E antigamente eu voava com as pás da Line, as 3G, as modelo novo, eu voava perfeitamente também, mas com a Halo estão com um rendimento melhor. Então é isso, meu helicóptero está com 800 MX, um ESC da Castle, servos HV, e eu estou ligando ele via S-Bus e com a bateria de 7,4 ligado diretamente nele. E as minhas baterias principais são uma Pulse, uma Jeans Ace 5000 45C. Então é isso, pessoal, acho que eu já falei as partes mais interessantes e a parte principal do Icon. E agora vamos partir para a configuração dele, né, para vocês verem como é simples de configurar, tá? Valeu. Bom, pessoal, antes da gente começar a mostrar aqui para vocês, para fazer o download do programa, vem aqui, ó, iconflybarless.com, entra no site da Icon, aí na parte de download e você baixa aqui o software do programinha lá do Icon. Quem estiver usando o Windows 8, baixa o driver e aí já faz a instalação, uma coisa bem simples, avançar, já foi. E aqui embaixo tem falando sobre o download do manual, mas nada mais é do que a cópia das instruções que tem no próprio programa, tá? E então é isso aí. Bom, agora vamos lá. Vamos começar a fazer a configuração do sistema. Estava aqui esperando a unidade inicializar, porque eu gosto de esperar ela inicializar. Falar para vocês um ponto importante. Antes de fazer a configuração do Icon, quando o programa estiver instalado, vocês abrem o programa, não conecta nenhum fio da unidade, tirando um fio de energia. Como vocês vão saber qual fio de energia colocar no local? Abre o programa e entra na versão demo, para poder vocês analisarem qual é o tipo de receptor que você vai utilizar, pois em alguns casos o tipo de receptor muda o local de conexão da bateria, tá certo? Mas vamos lá. Eu estou usando o sistema S-Bus. Você aperta em OK, o programa já abre. Uma visualização básica do programa. Essa aqui é a tela de menu básico. Tem 12 passos para serem realizados, mas vocês vão ver que muitos desses passos são muito simples. Basicamente apertar um ícone e pode passar, tá? Aqui você tem file, salvar o tipo de programação que você fez, carregar uma programação, fazer o upload de novo firmware, apesar de que toda vez que você abre o Icon, ele te indica que tem um firmware novo para ser atualizado, resetar as configurações de fábrica, resetar os contadores de voo, configurar o módulo Bluetooth e sair. Na aba de View você tem o menu básico, que é onde nós estamos, o menu avançado, que eu vou entrar em detalhes depois, Full Screen, que é para poder ver a tela inteira. Voltamos para o menu básico. Por fim, a linguagem, nós temos em inglês, francês, alemão e italiano. E aqui Help, que vai para o site da Icon, tá bom? Aqui, em cada tela,
a Icon fez uma explicação bem legal de como proceder na hora da instalação. Mas no demais ele está falando: conecte o internet PC, desligue os fios da energia em caso de helicóptero elétrico, ligue a unidade, inicie o programa e etc, etc, etc. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro passo: você pode passar por aqui ou pode selecionar a aba que você deseja configurar independente, não há problema, tá? Mas eu vou passar aqui, fazer o passo a passo com vocês. Primeiro passo: escolher seu receptor. Aí tem as opções Standard, FUTAB SBus, SBus 2, Hot, DSMX, DSM2 e PPM. Eu estou usando FUTAB SBus. Pronto, fiz a seleção, acabou a aba número 2. Próximo passo: FUTAB SBus Connections. Aqui ele mostra para você como fazer as conexões do seu Icon no helicóptero. Se vocês verem aqui, ó, servo 1, 2, 3 e 4, ele sempre mantém essa mesma posição de conexão, tá? Aqui você vai conectar o throttle, canal 1, e o canal do SBus vai no canal 3 do Icon. Prestem atenção em um detalhe: a bateria não pode ser conectada aqui no 456 bind ou bind. A bateria é conectada no channel 2/auxiliar, tá certo? Tem aqui a informação, ó: do not connect to battery unit could be permanently damaged. Ou seja, não conecte a bateria na unidade nesse canal ou pode causar danos permanentes, tá certo? Aqui também mostrando uma visão lateral da unidade, tem mostrando como fazer a ligação do governo, tá? E só para ressaltar aqui para vocês, aqui tem a parte superior da unidade e tem duas LEDzinhas aqui: Active Setup, que é para informar qual é o tipo de setup que eu estou trabalhando, se é o setup 1, o modo de voo 1, o 2 ou 3. Como elas se diferem? Quando dá uma piscada constante tá no modo 1. Se der duas piscadas constantes e parar, no modo 2, e 3 piscadas e parar no modo 3, tá? A gente vai prestar atenção nisso no instante. E status é para dizer se a unidade está conectada e pronta ou não para funcionar, tá certo? Então vamos nessa. Aba 4, Transmitter Setup. Essa parte é bastante simples de se reconhecer. No seu rádio, nas configurações do seu rádio, você vai configurar H1 90 graus de bailarina, que é a configuração sem mixagem, tá certo? E quem vai fazer todos os mixes é o Icon. Aqui nessa aba, o que você vai fazer? Temos aqui aileron, elevator, tail, pitch, gain, throttle, auxiliar e corrente setup. Como funciona essa aba? Nós temos direita, esquerda, frente, trás, enfim. Primeira parte: ir com o seu rádio no menu de reverse e fazer os testes. Vejam que meu rádio está todo centralizado. Vou colocar aqui o stick do pitch no centro. Então, tô tudo em 0, tá? Aqui, ó, os 4 primeiros. E o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar se quando eu der meu stick de aileron para a direita, se a barra vai se mover para a direita também. Como o meu helicóptero está configurado, ele vai fazer esse movimento correto. Vou mover meu stick para a direita e o aileron foi para a direita. Mesma coisa para a esquerda, tá ok? Se no seu rádio você mover seu stick para a direita do aileron e for para a esquerda, basta apenas reverter o canal do seu rádio e vai ficar correto, tá certo? Não se preocupando por enquanto com a barra verde aqui, ó. Isso aqui é o próximo passo desse menu nos endpoints, tá certo? Vamos lá. Conferiu aileron, direita, esquerda. Mesma coisa, elevator, nariz para frente, nariz para trás. Eu estou picando o meu elevator e estou quebrando o meu elevator.
Se você picar e subir, você simplesmente reverte o canal, tá certo? Mesma coisa para a cauda. Nariz para a direita, nariz para a esquerda, tá ok? Para finalizar o pitch positivo, chique todo em cima, pitch negativo, chique todo embaixo, tá ok? É bem simples essa parte, muito tranquila de fazer a configuração. Para finalizar, nós temos essas últimas opções: gain, throttle, auxiliar e chord setup. O gain é bem tranquilo. Você ativando a função de giro do seu rádio e colocando em modo GY, que é o módulo da Futaba, né? A VCS e tal. Você aumentando o ganho do seu rádio, você vai aumentar o valor aqui também. Então vou lá no menu de giro para mostrar a vocês e aumento o meu valor. E o valor aumenta na tela também, aqui, tá vendo? Eu vou aumentando aqui no meu rádio, diminuindo e aumentando, e o valor se move na tela do computador automaticamente. Aqui no manual, eles pedem para você colocar um valor que fique aproximadamente 45% no painel, movendo o ganho do rádio. Então o valor do ganho do rádio não vai ser 45, mas deve ficar próximo disso para um início de configuração, tá ok? Eu comecei com 45 no meu helicóptero e fui abaixando até ficar de uma forma interessante para meu uso, que agora atualmente é 40%, tá? Abaixo tem as configurações de throttle. Você deve colocar sua tela do rádio na hora dessa configuração com a curva de motor linear 0, 25, 50, 75 e 100, tá ok? Para poder você fazer a configuração disso. Como o meu rádio também está configurado as RPMs para o governador do meu caster, ele não vai fazer essa demonstração, tá? No caso dos pilotos que fazem uso de helicóptero nitro, é como eu falei, coloca a curva linear, preste atenção se está com reverse ou não na hora de acelerar, tipo motor aberto, motor fechado, tá ok? Se ele tiver ao contrário, é só reverter o canal, como eu expliquei nos outros, e depois disso fazer a configuração do governador. Aqueles pilotos que utilizam helicópteros elétricos e que não vão utilizar o governador do Icon, que até então para mim o piloto tendo, desculpa, um S com um governador de qualidade, no caso eu gosto do governador da Castle, eu acho desnecessária a utilização de um governador elétrico externo para utilizar na unidade. Então, para aqueles que utilizam helicópteros elétricos com governador ou sem governador, não é necessário prestar atenção nessa barra do throttle, tá certo? Você deve fazer sua configuração do throttle como manda o praxe da Castor, tá ok? Por fim, temos esse daqui, que é o auxiliar. O auxiliar, ele vem ligado no seu canal 8 do seu receptor. Como eu estou ligado em USB Bus, ele não tem uma ligação direta, mas ele está ligado no canal 8. Então, se eu mover aqui para cima, eu vou ter um valor, para baixo teria outro valor. É um canal auxiliar qualquer que você pode fazer utilização. Tá aqui falando no manual, not signed, tá certo? Não assinalado. Bom, é um canal, eu mesmo nunca senti falta, nunca precisei, porque eu faço voos mais 3D e só o que os 7 canais necessitam eu utilizo, e para mim tá de bom tamanho. Para finalizar, o canal 7 do seu rádio vai estar
sendo ocupado pelo seletor de voo. Como funciona essa seleção de voo? Seu rádio, se já tiver uma chave predisposta ao canal 7, na hora que você bater o canal 7, ele vai mudar os modos de voo. O modo 3, daqui ó, modo 2, quando eu bati a chave agora, e modo 1, quando eu bati a chave pela última vez, na última posição. Se seu rádio não tiver uma chave predisposta, basta você ir no menu, criar uma chave para o canal 7, de preferência de 3 canais, e fazer a configuração. Se você prefere o setup 3 para cima, você analisa se essa chave batida para cima está no setup 3, se não você reverte ou não, coisa bem simples de ser feita, tá? Então, por que a chave de 3 pontos? Porque são 3 setups, o ponto máximo setup 3, o ponto médio o 2, o ponto mínimo o 1, tá bom? Pronto, feitas as configurações de reversão, aileron para a direita, para a esquerda, profundor para frente e para trás, cauda para a direita e para a esquerda, pitch positivo e negativo, ganho sendo configurado, throttle como eu expliquei, auxiliar e current setup. Vocês agora vão no menu de endpoint. Nesse menu, vocês têm que fazer com que a barra de cada canal chegue próximo ao 100 ou no valor 100, tá certo? No meu caso aqui, meu rádio não conseguiu chegar acima de 98. Não é um problema, tá certo? Simplesmente, estando em 98 já está num valor aceitável, tá certo? A barra ficando verde, na verdade, já está no valor aceitável. Então, 98 verde para o lado, 98 verde para o outro lado. Estão vendo aí? O importante também é manter a simetria. Se você não conseguiu fazer 98 para um lado, mas conseguiu fazer 98 para o outro, o interessante é você manter um valor igual. Porém, se você não conseguir manter a barra verde, deve ter alguma coisa errada com a sua configuração. Tem que tomar atenção a isso. Mas eu nunca tive problema em fazer essa configuração, tá certo? Fez isso com o aileron, mesma coisa com o profundor. Vejam que o meu também deu 98 para frente e 98 para trás, tá bom? Cauda, a minha cauda já deu 100 perfeitamente, e 100 para o outro lado, 101. Essa variação 100, 101 acontece de vez em quando, não é preciso. Se eu mudar o valor aqui, é capaz de descer para 98, por aí vai, tá certo? O importante é ficar muito próximo, manter a simetria. Vou tentar mostrar aqui para vocês a minha cauda. Vou colocar ela em 100 aqui. Pronto. Pronto, ficou perfeito. Mas de vez em quando acontece essas variações, como eu falei para vocês, tá ok? Então, 100 também. Beleza? É isso aí. Manter simetria é importante. Próximo, o pitch. Pitch positivo em 100, pitch negativo em 100. Perfeitamente igual também. Para finalizar, current setup. Você analisa se está chegando o setup 3, 2 e 1. O meu está chegando. Prontinho. Fez essa configuração, aileron iguais, profundor iguais, cauda iguais, pitch iguais, ganho trabalhando como você quer, throttle subindo e descendo mais e menos 100 e auxiliar, tá perfeito, tá certo? Então fez isso aí, lembrando que o throttle varia da necessidade do piloto. Se ele estiver usando o seu ESC, faça a configuração do ESC, ao menos que você vai utilizar o governador do Icon, aí o setup muda, ou se o piloto for utilizar helicóptero nitro, beleza? Então vamos lá, terminou isso aqui,
Conferiu se todos estão ficando verdes e vamos partir para a próxima configuração, tá certo? Próxima configuração agora, Servo Selection. Aqui ele não está perguntando nada mais nada menos do que a frequência de seu servo, tanto do cíclico quanto da cauda. Eu utilizo o meu High End Digital, cauda de 1520, estou usando a cauda da Align, o servo de Brushless HV, e a frequência eu coloquei os dois em 200 Hz. Eu acho que, se eu não me engano, eu procurei o valor em algum site e o valor de cada servo muda, e o desse eu coloquei em 200 Hz, trabalhando muito bem, na minha opinião. Pronto, menu escolhido, feito. Próxima opção da aba Swatch Plate Type. Nós aqui temos 4 tipos de swatch plate, que normalmente são as mais comuns. H1 90 graus, que como exemplo tem os Raptors 90 e 50. H3 120, sendo que, se você prestar atenção, o servo do profundor está para frente, está na frente do helicóptero. Essa bailarina é utilizada como exemplo no T-Rex 600 Nitro, se não me falha a memória. JR 140, que é uma swatch plate de 140 graus, não muito comum. E para finalizar, a mais comum, HR 320, que é os dois servos aileron e pitch na frente e o profundor atrás. Prestar muita atenção nesse momento. Seu servo 3, que você fez a ligação baseada na aba 3 do programa, aonde ele explica onde faz a ligação de cada servo, deve estar ligado do lado esquerdo do seu helicóptero. Vejam que o helicóptero está com a seta apontada para frente. Então, o servo 3 ligado no lado esquerdo do seu helicóptero, o servo 1 no lado direito e o servo 2 atrás. Tá certo? Meu helicóptero, um T-Rex 700 DFC, como eu já falei. Servo 3 na esquerda, servo 1 na direita e servo 2 atrás, HR3 120 graus. Aqueles pilotos que possuem um helicóptero com configuração de bailarina diferente, 140 graus de outro formato, enfim, no menu avançado tem como você desenhar uma nova geometria de bailarina, tá certo? Vamos adiante. Swatch Plate Setup. Como esse menu funciona? Na minha opinião, alguns pilotos não fazem até mesmo essa configuração, mas eu vou explicar aqui para a galera. Os que têm essa dúvida já vão poder entender. Os que não têm a dúvida vão poder só confirmar, né? Na hora de você alinhar os seus servos do cíclico, você não deve utilizar o subtrim, que é no caso essa tela aqui, para configurar alinhamento da bailarina. O subtrim é para configurar o alinhamento do braço do servo, que deve ficar 90 graus, tá certo? Então, temos aqui o servo 1, que é o do lado direito, o 2, que é o do profundor, e o 3 do lado esquerdo. Primeira coisa a se fazer é utilizar o servo reverse. Nesse momento do servo reverse, você vai prestar atenção até que todos os servos estejam trabalhando no movimento correto, tá bom? Aileron, que é movendo para a direita e esquerda, profundor para frente e trás e pitch para cima e para baixo. Se os seus servos não estiverem trabalhando com coerência, na hora do pitch positivo, 2 servos descendo e um subindo, você reverte aqui. Você tem algumas 6 possibilidades de reversão possíveis, tá certo? Feito isso e encontrando o movimento correto do seu helicóptero, você vai então fazer a reversão dos seus servos, se necessário. A reversão não, a configuração de subtrim,
que é para deixar seus servos alinhados 90 graus perfeito, tá bom? Nada mais do que isso, você vai pegar seu servo e colocar 90 graus perfeito, caso eles não estejam. Ficou em 90 graus perfeito? Maravilha. O que vamos fazer agora? Nós vamos pegar os links da bailarina e vamos abrir ou fechar até que a bailarina fique alinhada 0 graus com stick no meio. Tá certo? Esse é o procedimento adequado. Os pilotos que utilizam subtrim para poder alinhar a bailarina em 0 graus acabam retirando um pouco da geometria do helicóptero, da geometria dos servos com a bailarina. Tá bom? Em alguns casos o voo não fica muito adequado por causa disso. Uma bailarina com a geometria bem feita, juntamente ao servo com ponto zero, deixa o voo melhor, tá bom? Então, utilizar esses mais e esses menos para poder subir e descer o subtrim e subir e descer os braços do servo até que eles fiquem alinhados 90 graus perfeito. Feito isso, você vai ter uma bailarina com 0 graus com stick no meio. Próximo passo, você vai dizer à unidade quanto de passo você quer utilizar. Eu estou utilizando 32% aqui, que equivale no meu helicóptero a 12 graus positivos e negativos. Quando você aumenta esse valor, você aumenta tanto positivo quanto negativo, tá bom? Então, prestar atenção a esse detalhe. Alinhar os servos em 0 graus aqui é a base para poder seu pitch ficar correto, tanto positivo quanto negativo, tá ok? Para finalizar, você vai configurar a quantidade de comando do seu cíclico, para ele não dar batente em nenhuma posição. Imagino que alguns já devem saber o procedimento, mas para você saber qual tá o curso máximo do seu cíclico, você coloca seu pitch positivo ao máximo, que aliás só uma informação importante, a unidade no momento que entra nessa aba, a aba 7, que é para a configuração do ponto zero, subtrims, etc., ela cria um ponto morto, vamos assim dizer, entre as extremidades e o meio. Se você na hora da configuração vai prestar atenção que do ponto extremo até o meio ele dá um salto, pois ele não faz a progressão, para poder você conseguir fazer essa configuração melhor, tá certo? Então você coloca o pitch no máximo para fazer a configuração de cíclico e você faz um movimento tipo do pyroflip, faz um círculo completo no stick do cíclico. Você faz um círculo e preste atenção se seu helicóptero não vai dar batente em nenhum ponto. Não deu, pode aumentar o comando até ele dar batente. Fez isso sem dar batente, até o limite máximo, que sem dar batente, você vai até o ponto mínimo e faz o mesmo procedimento. Não deu batente em nenhum dos pontos, seu helicóptero está configurado o cíclico máximo, está configurado qual pitch que você vai utilizar. No meu caso eu utilizo 12 graus, mas existe variação em piloto, basta aumentar aqui no mais e fazer a configuração de subtrim e regulagem dos links. Sempre lembrando o que eu falei, subtrim serve para configurar os 90 graus do servo, os 90 graus do braço do servo, e a regulagem da bailarina em 0 grau deve ser feita pela abertura ou fechamento dos links, tá ok? Passando para o próximo passo, configuração de cauda, muito simples de ser feita. Você coloca o stick da cauda todo para a direita, tá certo? Você coloca todo para a direita. Colocou todo para a direita, primeiro você vai olhar se sua cauda está indo para a direita, tá? Foi para a direita? Não. Vem aqui em servo reverse. Pronto. Feito isso, se estiver indo para a direita e esquerda corretamente, você coloca o seu stick todo para a direita e vai aumentando o valor até que seu servo dê batente. Aumentou o valor, volta 1, 2 pontos, mais e menos, faz o mesmo procedimento para a esquerda.
aumentou o valor, deu batente, volta 1, 2 pontos e acabou. Muito simples de configurar a cauda. Para finalizar, temos aqui essa configuração proporcional ganho, que nada mais é do que o ganho padrão, o ganho de trabalho da cauda, tá certo? Você pode fazer essa configuração via software. Clicando aqui, aparece, se você deixar até o mouse em cima, aparece aqui as instruções em inglês. Mas clicando aqui, você pode configurar o valor da sua cauda via o software e não via transmissor. Eu prefiro utilizar via transmissor, eu deixo essa função desmarcada. Mas aqueles que quiserem configurar por aqui, é só checar essa função e aumentar o valor ou diminuir da sua preferência. Por fim, aqui embaixo tem algumas perguntas simples. Qual é o tipo de rotação do rotor? Você coloca em clockwise. E se é para ativar pitch precompensation e cyclic precompensation. Você, na minha opinião, deve ativar as duas funções. Ativando essas duas funções, seu helicóptero vai trabalhar a cauda perfeitamente. Tá certo? Pode ativar logo de cara, que não tem problema. Vamos lá. Próximo passo. Unit Orientation. O que é essa função muito simples de configurar também? Você tem, segundo o software, 8 opções de como instalar a sua unidade. A unidade virada para cima com os fios para frente. A unidade virada para cima com os fios para trás, que é como eu estou usando no meu helicóptero. Unidade de lado com os fios para trás, unidade de lado com os fios para frente, unidade de cabeça para baixo com os fios para trás e com os fios para frente, e unidade virada de lado, só que o outro lado para frente e para trás. Veja aqui, ó, que aqui ele está com a cabeça para cima e aqui com a cabeça para baixo. Então tem a oposição de lados também para serem prestadas atenção. Simples. E a configuração do auto level que eu expliquei a vocês, que é uma função que quando o piloto tem algum problema no voo, basta bater a chave e o helicóptero volta para a posição horizontal de overar. Olha como a configuração é difícil. Coloca o helicóptero no local plano e clica nesse botão Set Level. Seu auto level já está configurado e pronto para uso, né? Simples desse jeito. Feita essa configuração, próximo passo: configurações de governador. Nada muito difícil de ser configurado, mas eu vou dar uma breve explanação aqui para vocês. Como eu expliquei, deve se atentar se o motor está em máximo e mínimo, tá certo? Aqui embaixo tem uns mostradores para dizer se os ímãs do governador estão sendo reconhecidos e para mostrar se o governador está se o governador está ativado ou não, tá certo? Aqui temos o ganho do governador. Recomendo utilizar default, como o manual deixa, como o próprio programa deixou, tá aqui falando. E aqui temos Speed 1, 2 e 3, que é as opções de RPM que você pode alterar. Você simplesmente vem aqui e digita a RPM que você quer utilizar. Temos sensor divisor, que seguindo as instruções do próprio programa tem aqui falando como deve ser feito isso, ó. Tá aqui, sensor divisor. Em helicópteros nitro, esse parâmetro é setado em 1. Em helicópteros elétricos, esse parâmetro é a divisão dos polos por 2. Por exemplo, se o seu motor for de 10 polos, você deve colocar sensor divisor 5. Tá ok? E por fim, Gear Ratio. Essa
esse valor é a divisão entre sua main gear e seu peão. Vem fornecida na caixa do seu helicóptero, no manual. Se você não tiver essa informação, você vai ter que contar quantos dentes tem na sua main gear e quantos dentes tem no seu peão e fazer a divisão. Tem uma calculadorazinha para ajudar aqui também, ó. Quantos dentes você tem no peão, quantos dentes você tem na main gear, faz a conta, ele te dá o valor. Não é basicamente uma configuração, é basicamente dizer as informações necessárias. Nessa parte do throttle é como fazer os endpoints da cauda. Você vai botar o mínimo e vai abrir ou fechar até que fique suficiente. A mesma coisa aqui, tá bom? E aqui também tem a reversão do throttle, se for funcionar, se for trabalhar com o governador ou não. Como eu expliquei para vocês, eu não utilizo o governador no meu helicóptero do Icon, e sim da Castro. Como é ativado as rotações do governador em Speed 1, Speed 2 e 3. Exemplo, eu vou ativar o meu Idle 2 e quero que meu Idle 2 trabalhe com Speed 3 de 2200 RPM. Tá aqui as instruções. Para ativar Speed 3, sua curva do motor deve estar flat em 100%. Ou seja, você vai na curva do motor e configura flat 100%. Se eu quero ativar o Speed 2, eu vou na minha curva do motor e coloco flat 60%. Quando eu bater a chave do idle, minha curva flat 60% vai ativar a velocidade de RPM 3. A velocidade de RPM 2. Em 100% a 3 e de 25,49, ou seja, você pode colocar o valor de 30% a 1. Tá ok? Tá ok? E para aqueles que também quiserem não ativar o governador em um de seus modos de voo do rádio, tem como você colocar a curva até 0,25% e o throttle curve não vai funcionar. De certa forma, bastante familiar para quem já utilizou o governador em outros rádios. Tá certo? Próximo passo, já finalizando, tamanho do seu modelo. O meu helicóptero 700, clica em 700. Aqueles que usam T-Rex 550 ou helicópteros 550, basta utilizar 600. E a partir do momento que você clica no tamanho do modelo, essa última tela é modificada, que é a tela de parâmetros rápidos, no caso. Essa tela aqui eu acho que é mais efetiva para o Icon em versão de simplicidade de configuração. Aqui você pode alterar o ganho do cíclico e a agilidade, o agility dele, para os 3 modos de voo, como eu expliquei. Aqui eu tenho a opção de 3 modos de voo. O motivo de estar verde nessa última aqui é porque é o modo de voo que está ativado para meu helicóptero no momento. Vou bater a chave, vai para o modo 2 e vai ficar verde aqui. Bato a chave novamente, vai para o modo 1 e fica verde aqui. Como é que eu escolho aonde o autolevel vai trabalhar no meu helicóptero? Simples. Quando eu coloco no modo de voo 1, eu posso esticar essa função. Use autolevel. Tá certo? É assim que funciona o autolevel. Quando eu ativo o modo 1, o autolevel está trabalhando. Pois nas minhas opções 2 e 3, meu autolevel não está trabalhando. Tá certo? Então, o piloto teve um erro, ele tem que baixar para o setup 1. Voltar a voar, ele pode voar no 2 ou no 3. Tá ok? Para aqueles que usam governador, se eles quiserem que o governador não trabalhe em um dos modos de voo, basta não ticar a função, ou ticar a função se quiser que trabalhe em apenas um dos modos de voo, ou em todos os modos de voo, você tica em todas as opções, tá? Não recomendo botar use autolevel em todas as opções, apenas em uma, para o momento que você bater a chave e fazer a mudança em voo, tá certo? Então no meu helicóptero eu tenho uma configuração em modo esporte e usando autolevel, que é para apenas de fins demonstrativos.
Na outra opção eu estou utilizando Sport. Aliás, desculpa, eu utilizo também 3D, tá? Na minha outra configuração. Porém, esses valores, essas caixinhas não estão sendo selecionadas porque eu já fiz algumas modificações nos valores. Então, elas vão meio que para um modo manual, vamos assim dizer. Mas eu seleciono 3 para início. Tipo, eu coloco na 3. Vocês veem que mudou o valor aqui, ó. Por isso que mudou. Mas você coloca na 3, na 3D, desculpa. E aí você vai fazer seus primeiros voos, para poder você sentir como o helicóptero está. Caso você seja um piloto já que faz um 3D um pouco avançado. Caso você tenha um voo mais tranquilo, mais light, eu recomendo você ir no modo Sport. O modo Sport, já fiz alguns voos. Ele dá para fazer um 3D bem suave. E é um modo muito tranquilo. O helicóptero fica bem dócil. É bem satisfatório. E o Beginner, o helicóptero fica muito travado, muito lento. Comandos bastante simples para poder o piloto ir se acostumando com o helicóptero. Na Hardcore 3D, temos o máximo de avanço que o software deixa para você. Lembrando que todas as configurações dessas 4 seleções para os 4 modos de voos podem ser totalmente modificados na tela avançada. Tá ok? Bom, para quem tiver curiosidade, aqui é meu setup que eu utilizo em meus voos. Eu clico em 3D aqui, clico em 3D aqui. Meus ganhos são 92 e 95. Meus ganhos não, desculpa, minha agility. E meu cyclic gain está em 43. Nas 3 posições. Porque à medida que eu vou aumentando de um, eu aumento dos outros também. Tá ok? Então, mas quem quiser, é só ir aumentando aos pouquinhos para poder ver como é que fica o helicóptero. Aqui tem algumas informações também sobre como configurar isso. Acho que a mais importante é essa do Cyclic Gain. Você faz os primeiros voos com um ganho padrão, né? Você seleciona o modo e vai. E aí, no terceiro, quarto voo, você deve aumentar 2 a 3%, como fala aqui, o ganho do seu helicóptero, até você sentir que ele tá bom para você, ou até ele chacoalhar, tá? E aqui o manual fala também sobre o que acontece se aumentar demais ou diminuir demais cada função, tá bom? Então, no demais é isso, né? O agility é para dizer a agilidade do helicóptero. Aí tá aqui falando valores altos de agility, aumenta a sensação do modelo estar natural. Valores baixos aumenta a precisão e a robotização, vamos assim dizer, do modelo. Então, valores baixos de agilidade deixa seu helicóptero mais robótico, porém mais preciso. Valores mais altos deixa seu helicóptero mais ágil, mais na sua mão, tá certo? Então, para finalizar, a última aba, que é simplesmente pedindo para você fazer os checks do seu helicóptero. Analisar se quando você inclina seu aileron para a direita, se sua bailarina vai para a esquerda e vice-versa. Se quando você inclina seu profundor para frente, se vai para trás e vice-versa. E se quando você move sua cauda para a direita, se ela vai para a esquerda, e para a esquerda se ela vai para a direita. Feito isso, seu helicóptero já está configurado, tá? Eu garanto a vocês que apenas com essa configuração muito simples, tá certo? Que, na minha opinião, é muito simples essa configuração aqui, nada demais a se fazer. Eu garanto para vocês que seu helicóptero já vai estar com uma sensação de voo incrível e surpreendente, pois eu mesmo me surpreendi das primeiras vezes que voei, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do menu Advance do Icon. Vem aqui no menu Advance. Aqui tem uma funçãozinha que não é na verdade uma função, é um demonstrador que eu achei bastante interessante. Ele conta a quantidade de voos e de tempo o sistema ligado voando.
Meu helicóptero no caso tem 66 voos contados, mas eu acredito que tem mais uns 10 voos aí que ele não contou. E 273 minutos de voo. Então é isso. É simples, mas é interessante. O menu Advanced também dá para fazer todas as configurações do menu Basic, mas eu prefiro fazer as configurações do menu Basic pelo básico mesmo e partir para o menu avançado caso necessário. Mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas. Esse Common é as configurações que alteram nos 3 setups. É tipo o que é necessário. Em Receiver, como eu estou usando o tipo FUTAB S2, aqui ele está mostrando o que cada canal meu está trabalhando. Simples de entender. E aqui embaixo é a mesma configuração da aba de Transmitter Setup. Tá bom? Por isso que eu prefiro fazer a configuração via Basic. Nada mais é do que o Basic aqui, só que com alguns recursos a mais que podem ser modificados. Orientation, aqui ele te dá umas opções de orientação diferentes. Eu recomendo não mexer nisso aqui. Faz a configuração via Basic, você não vai ter problema. Servo, aqui ele está pedindo a frequência dos seus servos e aqui a frequência de cada servo específico, tá? Também não recomendo ter que mexer nessas funções. E se você for configurar por aqui, tem a reversão de cada servo independente, por aí vai, essas coisas todas. E cada tipo de frequência, 1520, 760, por aí vai. Mais uma vez, não recomendo utilizar isso aqui, é algo avançado e de certa forma até desnecessário ter que ficar configurando por aqui. CCPM, aqui como eu falei para vocês, é onde eu posso criar uma geometria nova para meu helicóptero. Basta eu clicar aqui e eu vou poder mover a posição da minha bailarina. Clicar aqui não, desculpa, modificar o valor por aqui. Vejam. Estão vendo? Ou modificar o valor por aqui mesmo. Você coloca aqui menos 60, ele vai, menos 60, 60 e por aí vai. Então, configurações avançadas é essa, flash plate phasing. Aqui é para quando você utiliza mais de 2 passes. Até então, uma configuração pouca gente usa, não vou entrar em detalhes. Os mixers, que é preferível que o próprio sistema já venha configurado assim, então não vou entrar em detalhes com relação a isso. Configurações avançadas de governador também não vou entrar. Aqui tem a parte setup, que é para você fazer o gear rate, o throttle máximo e mínimo, sensor de visor. Aqui temos os speeds, que são as RPMs. Aqui temos os ganhos do governador. Aí tem proporcional ganho, integral, derivado. Recomendo não mover isso aqui, apenas os pilotos avançados. Como é uma função não muito utilizada, não vou entrar em detalhes. Spool-ups. Aqui tem como você configurar a rampa de aceleração do seu helicóptero e o bailout, o tempo do bailout e o tempo do e o modo de bailout ramp. Muito interessante essa função. Caso o piloto utilize um governador, você tem como configurar o tempo que o seu bailout fica ativado e o tempo e o modo de seu bailout subir. O spool-up é como se fosse aquela função do Ask Castle que faz a crescente, a rampa de rotação aumentar lento ou rápido, entre outros, tá ok? Sensor, aqui mostrando os sensores, se está detectado ou não, o governador engajado ou não. Bom, aqui eu terminei as configurações common, tá? Que é o que muda toda a base do helicóptero. Essas partes aqui, que é o setup 1, 2 e 3, é o que vai
alterar os modos de voo do seu helicóptero. A mesma tela, as mesmas opções para os 3 setups. Então, para mim o grande diferencial é esse, né? Em outro caso seria apenas o como e todas as opções desses aqui embaixo. Então vamos lá, setup 1, nós temos em input o deadband do stick. Se o seu stick for muito mole e tal, você pode aumentar um pouco isso, mas na minha opinião é preferível mexer no exponencial mesmo e deixar os tanto do cíclico quanto do tail como vem default. Eu acho o valor normal, tá bom. Em outros casos, isso é uma configuração um pouco mais antiga para aqueles helicópteros que tinham um rádio que transmitia ruído, né? O deadband na verdade é isso. Hoje em dia é muito menos comum você ver a necessidade de um deadband. Na parte de exponenciais, você não faz uso de exponenciais via rádio, é via software. Você tem as exponenciais de aileron, profundor, cauda e do pitch também. Em Input Dynamics, deixa eu ler aqui para você, para lembrar. These parameters software hard detail action prevent too much stress. Ok. Então aqui está falando que esse parâmetro amacia as ações da cauda, prevenindo os estresses excessivos quando aplicado os comandos de cauda. Essa função é particularmente usada para helicópteros de torque tube. Bom, o meu helicóptero torque tube está em 50% desse tail dynamic e, na minha opinião, está funcionando perfeitamente. Tá? Quem tiver algum problema, me contacta com mais dúvidas e tal. Eu recomendo deixar como está. As duas telas avançadas que você vai mexer é a de tail e de cyclic. E no caso do Gov Stab, para quem vai utilizar governador ou auto level. Na parte de tail nós temos integral gain, derivado, pitch precompensation, cyclic precompensation, tail rotational speed e tail asymmetry. Vou ler aqui cada um para vocês para dar uma lembrada, tá? Esse parâmetro configura o poder de cauda travada em Head Hold Mode, que é o modo AVCS que a gente conhece. Valores altos de integral ganho farão a cauda segurar melhor na posição, porém vão resultar em baixa frequência de oscilação e overshooting, que é tipo um excesso, uma batida, vamos assim dizer, vai vibrar. Baixos integrais ganhos, valores, farão resultados em que a cauda não segurarão na posição durante manobras e inconsistentes manobras de piro. Em resumo, valores muito altos de integral ganho vão acabar gerando oscilações, né? Aquele famoso WAG. Basicamente, integral ganho é o ganho do helicóptero, tá? Porém de uma forma diferente. E baixos ganhos integrais vão resultar na cauda não segurar na posição e vão criar inconsistências de manobra de cauda. Eu recomendo você utilizar as funções que vêm de fábrica, que já vão te dar uma consistência na cauda muito excelente, e posteriormente você vai analisar se sua cauda está com consistência ou não. Como você faz esses testes? Prestando atenção na cauda, vem em voo frontal e dá a cauda toda para um lado e veja se sua cauda está rodando consistentemente, se ela não está rodando mais rápido num ponto e rodando mais lento em outro. Se estiver, você aumenta esse valor 4%, 3% por vez, até que o valor fique bom. Meu helicóptero, eu lembro que eu utilizei o modo normal, o modo que vem de fábrica, por muito tempo, até que eu comecei a fazer manobra de piro funil e etc. E eu comecei a sentir a cauda um pouco inconsistente. Depois que eu aumentei o valor desse integral ganho em 5%, a cauda ficou com uma rotação mais sólida, mais
consistente, na verdade, né? Não tem outra palavra para isso. Derivate gain. Esse parâmetro seta o dampening da parada de cauda. High the gains value may result in faster oscillation during stops. O que é isso? Essa função é simples. Se sua cauda na hora da parada ela estiver batendo, tipo, sua cauda em voo normal está travada, inclusive em voo de ré ela não está dando wag, ou seja, está na quantidade correta de cauda, né, de ganho. E sua cauda, na hora que você solta o stick, ela estiver dando um lag na hora que você solta e depois para, é aqui que você deve mexer. Se ela estiver dando esse lag, você diminui o valor do derivate gain, que ela vai aumentar, ou vai aumentar não, ela vai fazer com que sua cauda fique mais macia, mas você deve fazer essa diminuição de valor aos poucos, 4, 5% por vez. No momento que sua cauda ficar boa, aí você não mexe mais. Caso você diminua o valor demais, o que vai acontecer? Sua cauda vai acabar indo e voltando, o que não é interessante, tá certo? Pitch Precompensation. Pelo próprio nome você já sabe. Na hora que você aplica pitch positivo ou negativo no helicóptero, a cauda costuma sair da posição, costuma dar aquela escorregada. Se ela estiver dando essa escorregada, você aumenta o valor aqui até que ela não escorregue mais. Se ele estiver fazendo excessivo, que é, no caso, vou mostrar aqui para vocês, altos valores de pitch precompensation vão resultar em wag durante hard pitch maneuvers. Ou seja, quando você der pitch positivo ou negativo demais, o que vai acontecer? Ele vai acabar criando wag. Caso o valor do pitch precompensation estiver muito alto para o seu helicóptero, tá? E se estiver muito baixo, sua cauda vai acabar dando aquela escapadinha. Então, mais uma vez, aumentar o valor 4, 5% até que fique do seu gosto. Cyclic Precompensation é a mesma coisa. O difícil é que no Cyclic Precompensation você acaba tendo mais dificuldade para enxergar se sua cauda está escapando ou não. Mas fazendo manobras de pitch com agressividade, você consegue enxergar se sua cauda está escapando ou não. Você acaba fazendo o mesmo procedimento para o pitch precompensation. Dá pitch positivo, dá pitch negativo, analisa se o seu helicóptero está dando wag ou se a cauda está oscilando e faz a configuração, tá bom? Por fim, tem o rotational speed. Você configura a rotação da sua cauda. No modo 1 eu botei 380, no modo 2 eu já uso 440 e no modo 3 também. Vocês vejam aqui, ó, meu modo 1 está de fábrica e meu integral gain está em 25%. Já no meu modo 3 está em 32%. Como eu expliquei para vocês que eu fiz a alteração para a cauda ficar mais consistente nas manobras de piro, tá certo? Vamos lá. Aqui as minhas configurações de cauda no modo avançado, que é basicamente o que eu vou, né? Vocês veem que mudam algumas coisas. A cauda está em 32, aqui tem 30 do derivate gain, que é o dos stops, como eu expliquei a vocês. Aqui já está em 40. O pitch precompensation de 35 cai para 20, até porque é o setup de esporte que está ativado aqui. 35. O cyclic precompensation está em 10 e o tail asymmetry está ao mesmo valor. O tail asymmetry é para equalizar a sua cauda tanto para a direita quanto para a esquerda, para ela ter uma rotação igual. Então, no caso, se sua cauda está rodando mais para a esquerda do que para a direita, você aumenta o valor da direita, que aí você vai retirar a rotação da esquerda para a direita, até que ele fique equalizado e que ele tenha a rotação igualmente, com a mesma consistência e com a mesma velocidade, tá certo? Então essas são as configurações de cauda. Em cíclico, temos as configurações próprias do aileron, do elevator e de ambos.
Vou começar em ambos. Em ambos nós temos Cyclic Rotational Speed, que é a rotação do aileron e do elevator, as taxas de rotação, taxas de rolagem. Lembrando que a configuração lá no menu básico de limite de cíclico é para você colocar o cíclico todo e não o cíclico que você vai voar. É aqui que você configura qual é o tamanho da taxa de rolagem que você vai voar. No meu caso está em 350 no modo 3 e 240 no modo 1, que é o quase que eu não vou, tá? Agility é o mesmo agility do menu básico, tá bom? Como eu expliquei para vocês, quanto maior, mais o helicóptero fica mais rápido. Quanto menor, mais o helicóptero fica mais robótico. Tá bom? Vamos lá agora. As mesmas configurações daqui são as mesmas de cá. Então eu vou fazer a explicação apenas de um menu. Proportional Gain. Esse parâmetro configura quão rápido o sistema responde aos inputs, ou seja, aos comandos. Valores rápidos de P-Gain vão dar mais travamento, mais sensação de travamento, porém vão resultar em oscilações do aileron, tipo um lag, vamos assim dizer. Valores baixos de P-Gain vão resultar na sensação do cíclico lento e esponjoso, vamos assim dizer. A tradução correta eu acho que seria macio demais, talvez. Então é uma opção que deve ser selecionada com cuidado, né, para não ficar muito rápido e acabar dando oscilação na cauda, e nem ficar muito lento. Eu utilizo em 32, se eu não me engano é o valor de fábrica, 32, e para mim está perfeito. Mas aqueles que acharem que o aileron está lento, que a resposta do aileron está demorando, mesmo com agility alto, só aumentar aqui mais uma vez 3, 4%, 5%, para vocês sentindo como o sistema responde às mudanças. Integral Gain. Esse parâmetro seta o poder de travamento do aileron, no caso, né? Porque aqui embaixo é o elevator. Valores altos resultarão no aileron mais travado na posição, porém em baixas frequências de aileron oscillation and overshooting. É o mesmo integral gain que eu expliquei para vocês da cauda. Então é interessante que você utilize um valor de integral gain coerente para ele não ficar inconsistente nas manobras, tá certo? Então já expliquei o integral gain, que é sobre a consistência da rolagem e sobre o travamento do eixo parado. Valores muito altos vão acabar criando uma inconsistência, baixa frequência, e valores muito baixos vão acabar gerando o helicóptero menos travado, tá? Então aumentar aos poucos até você achar um valor que você acha interessante. Derivado ganho seta o amaciamento do aileron nas paradas, é o mesmo derivado ganho da cauda. E feed forward gain, esse parâmetro seta a parte de comandos, a parte que os comandos vão diretamente para a cabeça, sem o filtro do giro. Vou continuar a leitura para explicar depois a vocês. Valores altos de feed forward vão resultar no helicóptero mais reativo ao aileron, ou aqui embaixo no caso, ao profundor. Valores baixos de feed forward vão gerar o helicóptero menos reativo ao aileron. Essa função aqui, uma vez foi explicada em outro vídeo, é como se fosse um método de enganar a unidade e fazer com que o comando que eu dou no meu stick do rádio seja passado diretamente para minha bailarina. Entre outras palavras, é um proportional gain, né? O sistema vai responder. Aqui, na verdade, o sistema responde mais rápido ou mais lento. E aqui você aplica o comando mais rápido ou mais lento. Tá ok? Mas de certa forma eles acabam trabalhando basicamente, mas não é da mesma forma, mas basicamente da mesma forma.
Então eu acredito que você não vai ter que mexer nessas funções todas, tá? Expliquei aqui para vocês as funções avançadas de Aileron, de Elevator e as como. No menu avançado, eu acredito que vocês, no momento de configuração que vocês estiverem exigindo mais do helicóptero, seja interessante utilizar o Proportional Gain, o Integral Gain e o derivado à medida da necessidade do piloto. Eu particularmente não mexi nem no meu derivado nem no meu integral. Aliás, eu acho que não mexi em nenhuma função avançada do meu cíclico, apenas no Agility e no Rotational Speed, tá? O resto é setup de fábrica, não movi nada do local. Na cauda, como eu expliquei a vocês, apenas mexi no integral gain, no derivado, que minha cauda estava com as paradas muito fortes, e aí eu coloquei um valor menor nas paradas. O pré-compensation do pitch do ciclo que eu deixei igual, e mexi no rotational speed até o assímetro tá ao mesmo valor. São funções que variam de helicóptero para helicóptero, a necessidade, mas eu acredito que o sistema está bem configurado, o sistema está bem calibrado, ele vai conseguir trabalhar legal no seu helicóptero sem muito mexer nessas configurações. Por fim, temos aqui Gov e Stab. Na parte de governo, ele só pergunta se é para usar o governador nesse setup, né? E se é para usar o bailout do governador nesse setup. Mais uma vez, eu não estou usando o governador, nenhuma das substantivas. E auto level está perguntando se é para usar auto level nesse setup. Nesse setup eu não estou usando, só estou usando no setup 1. Aí está ticado aqui. E aqui tem algumas opções de auto level legais. Auto level ganho é como se fosse um ganho de caldo, um ganho de cíclico. Como ele funciona? Quanto maior esse valor, mais rápido o auto level vai trazer o helicóptero para a posição horizontal. Porém, mais uma vez, valores altos demais vão acabar trazendo o helicóptero para posição normal, porém vão acabar criando um lag, tá? Aileron angle for over. Deixa eu ver aqui. Banana. Bom, isso aqui são os ângulos do aileron e do profundor para fazer ele voar em over, os ângulos necessários. Assim, eu não mexi nessa função, tá do jeito que tá bom. Na verdade eu nem cheguei a ler isso aqui, a primeira vez que eu li foi agora, para vocês verem que não é necessário dar uma certa atenção a isso aqui. Basicamente é o auto level gain, aumentar isso aqui ou diminuir, e o máximo ângulo. O que é esse máximo ângulo? Esse parâmetro seta o máximo ângulo que a unidade vai deixar o helicóptero inclinar quando o auto level estiver ativo. O máximo ângulo aqui então é 45%, ou 45 graus, desculpa. O que é esse máximo ângulo? Simples, quando o auto level é ativo, ele delimita uma quantidade de graus que seu helicóptero pode ser inclinado até que o auto level corrija. Ou seja, o auto level trava naquela inclinação e não pode mais mover o helicóptero. Eu acredito que tem uma máxima aqui, não sei. Eu acho que não tem uma máxima. Porém, eu recomendo deixar em 45% ou 45 graus, desculpa novamente. Porque a função do auto level é manter o helicóptero estável em over. Então, quando o auto level estiver ativo e o piloto quiser mover os comandos, ele vai mover o comando até 45 graus. Então, o helicóptero ainda vai estar na margem de segurança. Tá ok? Não é uma função para ser utilizada
para manobras, apenas para o voo tranquilo. Então acho que 45 graus é o ideal. E aumentar o ganho para o helicóptero se corrigir mais rápido, né? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. As configurações estão aí, as minhas configurações estão mostrando para vocês. Desculpa as falhas. E como eu falei, o Icon é um sistema muito bom, um sistema que eu gostei demais. Espero que vocês gostem também quando forem voar. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo meu Facebook. E obrigado pela atenção. Aqueles que curtirem, curtam o vídeo. Quem não curtiu, recomenda, curte também. E é isso aí. Obrigado e em breve terminemos mais voos por aqui. Um abraço e tchau, tchau.